Você esgotou todos os seus recursos tentando resolver seu problema? Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Quando você acorda de manhã, para onde se volta em busca de sua fonte de poder? Não experimentaremos verdadeira liberdade e direção até dependermos de Deus como nossa fonte. Hoje vamos continuar aprendendo com uma mulher que experimentou o poder de Deus através de seu Filho, Jesus Cristo. Aqui está Nancy. O Senhor me fez libertar um prisioneiro que mantive cativo por mais de 16 anos, escreveu uma mulher para mim. Agora Deus pode restaurar os anos que o gafanhoto comeu. Nos últimos episódios, analisamos a vida de uma mulher que descobriu o significado de chegar a Jesus e como ele pôde libertá-la de anos de uma doença crônica, anos de escravidão que afetaram todas as áreas de sua vida. Caso você não tenha escutado os episódios anteriores, estamos em Marcos, capítulo 5, e estamos conhecendo essa mulher que não tem um nome. A informação que temos é que ela era uma certa mulher na multidão. Você não fica feliz de saber que Jesus conhece e se importa com uma certa mulher sem nome, não apenas naquela multidão, mas na multidão onde você vive? Na multidão onde você trabalha e na multidão onde você vai à igreja? Ele teve compaixão por ela e supriu sua necessidade. Quando ela chegou até ele, descobriu que havia esperança para o problema que ela carregava por esses 12 anos. Ela havia ido a muitos médicos. Ela havia sofrido muito nas mãos dos médicos. Ela havia gastado tudo que tinha. Ela não estava melhor, pelo contrário, ela estava piorando. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, Marcos, capítulo 5, nos diz que ela chegou por trás dele. Acho que não querendo ser notada, não querendo que alguém a percebesse. Lembre-se de que esta mulher era uma mulher que por 12 anos vivia em isolamento, porque, de acordo com a lei levítica, ela estava impura. Ninguém podia tocá-la, ninguém podia tocar em qualquer coisa que ela tocasse. Por todos esses anos, ela tinha medo de estar em uma multidão. Ela tinha sido rejeitada por multidões. Mas agora ela ganha coragem quando ouve que Jesus está em sua cidade e decide se aproximar dele. Talvez ela estivesse com medo de realmente encará-lo. Mas ela disse a si mesma: se eu puder apenas tocar em suas vestes, eu sei que ficarei curada. Essa é a palavra para inteira. Eu sei que ficarei livre dessa escravidão em que tive todos esses anos. Vimos no último episódio que quando ela tocou nas vestes de Jesus, imediatamente a fonte de seu sangue secou e ela sentiu em seu corpo que ela estava curada daquela aflição. Ela sabia que havia sido curada. Como é que ela sabia? Eu não sei. Mas a fé vem de Deus. Deus coloca a fé em nossos corações. E ela sabia que havia sido liberta daquilo com que lutara por todos esses anos. O versículo 30 nos diz que, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Jesus sabia que o poder havia saído dele. Isso não significa que ele tinha menos poder do que antes depois de curar aquela mulher. Mas ele sabia que o poder de cura não estava realmente em seu toque. E não era nada místico sobre suas vestes. Era o poder de Deus dentro dele, porque Jesus era Deus. Jesus é Deus. O que curou essa mulher foi o poder de Deus. Na verdade, era o mesmo poder que disse a palavra e criou este universo. Todos os mundos vieram à existência por seu poder. Eu estava caminhando hoje de manhã, ao nascer do sol, desfrutando e apreciando a beleza da criação de Deus. Enquanto eu contemplava o poder de Deus na criação, meus pequenos problemas não pareciam mais tão importantes. Quando conhecemos a Deus no contexto de seu grande poder,
os nossos problemas parecem menores. O poder de Deus foi dispensado por Jesus de acordo com a sua vontade soberana, de acordo com o que Ele queria fazer. Aquela mulher realmente teve muito pouco a ver com a sua própria cura. Ela exerceu fé, ela estendeu a mão. No seu desespero, ela acreditava que Ele poderia curá-la. Mas ela não podia se curar. Ela tinha uma doença incurável. As questões de nossos corações são incuráveis. Não podemos consertá-las sozinhas. Apenas Jesus e seu poder podem fazer isso. É uma concessão sobrenatural de seu poder que faz a diferença em nossas vidas. É assim que experimentamos a vida eterna, a limpeza e o perdão, e a inteireza e a cura das questões de nossos corações. Não foi o toque, mas o poder dele que a curou. Permita-me acrescentar aqui que essa mulher vivenciou uma cura física instantânea. Existem momentos em que, na sua soberania, Deus opta por não conceder a cura física. Eu penso no apóstolo Paulo, por exemplo, que enfrentava algum tipo de problema físico. Não é que ele não desejasse a cura, era algo que o afligia profundamente. Contudo, em 3 ocasiões, conforme registrado em 2 aos Coríntios, Paulo suplicou ao Senhor: por favor, livra-me desta aflição. Nesse caso, Deus escolheu não curar o apóstolo Paulo, mas disse: vou proporcionar o que você realmente precisa, a minha graça, para atravessar essa adversidade. Uma mulher me disse em um dos intervalos mais cedo: tive 2 tumores cerebrais. Devo confessar que esses 2 eventos, esses momentos em minha vida, foram realmente uma bênção. Ela estava dizendo, em certo sentido, eu não pediria a Deus para tirar isso agora que experimentei o relacionamento com Ele e sua graça que veio para mim como resultado de ter passado por essas dificuldades físicas. O Senhor sabe exatamente do que você e eu realmente precisamos. Às vezes, o que pensamos que precisamos é que a dor desapareça. Mas Deus sabe que o que realmente precisamos é experimentar a sua graça e sua totalidade em nossas vidas, em meio ao problema ou à dificuldade. E então Jesus diz: quem me tocou? Quem tocou nas minhas roupas? E o versículo 31 diz: responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Veja bem, todo mundo está te tocando. As pessoas por todos os lados estão te tocando. Mas não é interessante que Jesus sabia como distinguir entre as muitas pessoas naquela multidão que estavam apenas fazendo parte da multidão religiosa ao redor dele e a única pessoa que estava vindo com fé, esperando que ele fizesse algo em relação ao problema? Penso em todas as pessoas que vão à igreja, a sua igreja e a minha no domingo de manhã. Elas estão pressionando, elas estão fazendo um ato religioso. Mas Jesus sabe que há alguém naquela multidão que está sério sobre lidar com as questões de seu coração. É por isso que Jesus destaca aquela mulher. Agora, quando Jesus diz: quem tocou nas minhas roupas? É óbvio que ele não está perguntando por ignorância. Ele era Deus, ele sabia quem havia tocado em suas roupas. Então, por que ele está pedindo a esta talvez muito tímida e assustada mulher para se identificar? Bem, pode haver várias razões. Acho que uma razão óbvia é que ele sabia que era importante para essa mulher fazer uma confissão pública do que havia sido uma questão muito particular em sua vida. A palavra de Deus nos diz que não devemos apenas acreditar em nossos corações que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o nosso meio de salvação, mas também devemos confessá-lo com nossas bocas. Jesus disse: se você se envergonhar de mim, se envergonhar de me confessar publicamente, eu me envergonharei de você.
Aquela mulher precisava dizer publicamente o que Deus havia feito por ela. Ela precisava de uma oportunidade para expressar a sua fé. Jesus não ia deixar que ela se escondesse na multidão. Sua fé tinha que ser confessada abertamente. Eu penso também que Jesus queria um relacionamento pessoal com aquela mulher. Ele não queria que ela apenas passasse por ele durante a noite, fosse apenas uma pessoa que ele havia curado fisicamente. Eu acredito que ele estava dizendo: eu te curei para um relacionamento. Eu não quero que você simplesmente siga com a sua vida. Eu quero te conhecer e eu quero que você me conheça. Então há algo mais importante que provavelmente aconteceu quando Jesus fez essa mulher se apresentar e dizer a verdade sobre o que havia acontecido. Após 12 anos vivendo com esse tipo de doença e esse tipo de rejeição e isolamento, é provável que houvesse algumas fitas antigas tocando na mente daquela mulher. Ela poderia ter sido curada, mas ido para casa e permitido que a fita continuasse a tocar em sua mente. Impura, impura, impura. Eu acredito que Jesus sabia que ao fazer aquela mulher se apresentar e contar a sua história, ele ia apertar o botão de parar naquele toca-fitas e colocar uma nova fita que diria: você está limpa, você está limpa, você está limpa. E agora tinha que começar o processo de pensar de uma nova maneira sobre quem ela era. Isso me faz lembrar daquele trecho em 1 Coríntios 6, onde o apóstolo Paulo lista todos os tipos de pecado: os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões. Ele diz: nenhum destes herdará o reino de Deus, e tais foram alguns de vocês. Mas ele diz: isso não é mais quem vocês são? Vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus. Vocês são novas pessoas. O versículo 32 nos diz que enquanto ele estava procurando por aquela mulher, Jesus olhou ao redor. Essa palavra significa que seu olhar era penetrante. Ele estava determinado a identificar aquela mulher e fazê-la se identificar. O versículo 33 diz: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. O Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 47, diz assim: na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Talvez você tenha experimentado libertação da amargura, de algum problema de pecado específico em sua vida, mas você não está realmente livre até que possa confessá-lo diante do Senhor e na presença de outros. Até que você possa dizer: este é o meu testemunho, aqui é onde eu estava, este era o problema em minha vida, isso é o que Deus fez por mim. Esses fracassos passados que tentamos esconder e encobrir e não deixar ninguém saber, eles podem realmente se tornar uma parte muito importante da nossa mensagem de vida. O que Jesus fez por você? Ele te salvou do pecado? Ele te salvou de si mesma? Ele te libertou de hábitos pecaminosos e de amarras? Pense sobre o que Jesus fez por você ao longo do tempo em que o conhece. Então deixe-me fazer esta pergunta: você ainda está se escondendo na multidão? Ou está disposta a se apresentar publicamente para testemunhar e dizer: louvado seja Deus, isso é o que Ele fez por mim? Essa é Nancy DeMoss Wogemuth nos dando uma perspectiva importante. Se você tem um testemunho que deseja compartilhar, conte a sua história. Adoraríamos ouvir o que Deus fez por você. Envie sua mensagem através do nosso site www.avivanossoscoracóis.com/contato.
Bem, você está vivendo como a mulher cristã que Deus a chamou para ser? Sim? Não? Talvez? Ajudaremos você a esclarecer sua resposta no episódio de amanhã. Aguardamos por você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.